ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. O relato de hoje é de um membro do canal, que eu não vou identificar detalhes, mas ele é membro do nosso canal. Ele é um dos membros, ele assinou a área de membros, então ele não é apenas um inscrito. E esse relato eu chamo de Um Espírito Me Levou para Outra Dimensão. E começa mais ou menos assim. Me chamo Pedro, moro em Brasília, conheci seu canal no YouTube por acaso. Sempre fui apegado à tecnologia e gosto bastante de assuntos sobre o universo, tempo, espaço, dimensões e afins. Desde pequeno, fui muito chegado à era digital. Eu nasci no ano de 2002. Eu morava num bairro chamado Cruzeiro Novo com minha mãe, minha avó, meu avô e o meu tio, em um apartamento no condomínio pertencente ao Hospital do Exército, o HFA, também conhecido como Hospital das Forças Armadas. A regra lá sempre foi: quem trabalhava no hospital tinha direito a usufruir do apartamento. Minha avó nasceu em 1946, sempre foi bem simples e humilde. Ela veio lá da roça, de Goiânia. Com muita garra e sofrimento demasiado, chegou a Brasília ainda no início, quando não tinha quase nada. Conseguiu um emprego no HFA e teve direito à moradia. Conheceu meu avô no hospital mesmo e 2 anos depois, eles tiveram 2 filhos, minha mãe e o meu tio. Nesse condomínio há 10 prédios, que vão de A a J, divididos em 5. Embaixo fica de A a E, e em cima fica os edifícios de F a J. Os blocos são divididos por uma pista com 2 faixas e uma rampa de entrada em cada prédio de cima. Eu morava no bloco B, atrás, obviamente, do bloco A. Posso até dizer que a minha infância foi raiz. Todo santo dia eu descia para brincar com os meus amigos. Podia ser qualquer brincadeira, a gente sempre se divertia bastante. Como era um condomínio, todo mundo se conhecia, o que deixava os pais responsáveis bem mais tranquilos e despreocupados em deixar os filhos soltos embaixo dos prédios brincando uns com os outros até tarde. Eu me lembro até de um dia que eu juntei com mais uns 6 amigos, cada um pegou 1 ou 2 extintores de incêndio que ficavam em cada um dos andares dos prédios e nós fomos correndo para o salão de festas que havia lá. Ficamos fazendo meio que uma guerra de fumaça, só para você ter ideia da traquinagem que a gente armava todos os dias. Até que, obviamente, os celulares e computadores foram sendo lançados em massa, e mesmo morando do lado, muitos de nós nos distanciamos uns dos outros e perdemos aquela essência que sempre tínhamos de aprontar alguma coisa. Geralmente eu dormia cedo,
Às vezes tinha insônia e ficava horas rolando e me revirando na cama, prestando atenção em cada detalhe, cada barulho. Sempre escutava umas batidas não tão fortes como se fossem a de um martelo, mas nunca achei aquilo estranho, pois ali no condomínio sempre havia gente se mudando. Eu estudava de manhã numa escola bem perto da minha casa. Passava por alguns quiosques, uma igreja, uns prédios e estava lá. Era uns 10 minutos andando aproximadamente. Na época eu tinha 13 para 14 anos e todo dia era bem comum, sabe? Eu levantava às 6 horas, tomava banho, me arrumava, entrava na escola às 7, saía meio-dia. Todo dia era assim, nunca acontecia nada de estranho. Certo dia cheguei em casa, mas eles nem perceberam. Ninguém lá percebeu, por causa da barulheira da obra que estava ocorrendo no apartamento vizinho. E sem querer, sem nenhuma intenção assim, eu escutei uma conversa entre a minha avó e o meu avô que estavam na cozinha. Eles falavam sobre um tipo de lenda que circulava apenas no nosso prédio, o tal espírito do martelinho. Eu ouvi eles dizendo que sempre que iam dormir, escutavam batucadas do martelo vindas de cima. Só que nós morávamos no quarto e último andar. Para cima, havia apenas algumas escadas que davam acesso ao espaço que tem lá, que não ostenta nada além de canos de ferro e um corredor que dá para o terraço do prédio, ou seja, nada demais. E nós estávamos no último andar. Eu sempre fui bem cético a essas coisas, porque nunca tinha me acontecido nada e eu nunca tinha visto ou sentido coisa alguma. E como na noite anterior eu tive uma dessas crises de insônia, tinha sido um dia bem estressante na escola. Eu nem prestei muita atenção naquilo. Cumprimentei meu avô e minha avó e segui em direção ao banheiro para tomar banho e almoçar. No mesmo dia, já à noite, em torno das 9 ou 10 horas da noite, eu estava me preparando para dormir, tinha escovado os dentes e estava procurando uma extensão para poder ligar o ventilador, já que estava fazendo muito calor. Era clima de verão e quem mora aqui em Brasília sabe o quanto aqui é seco, parece um deserto. Quem anda sem garrafinha d'água é muito corajoso, é um herói. Bom, eu me deitei e me veio à cabeça aquilo que os meus avós estavam conversando mais cedo. Pensei comigo mesmo, será que existe mesmo isso? Pois eu sempre escutei essas batucadas, mas nunca tinha parado para pensar. Essas batucadas sempre ocorrem à noite, já na hora de dormir. Por que raios uma hora dessa alguém todo dia ia ficar batucando? E batucando o quê com martelo? Ainda mais lá em cima, que não tem nada e nem outro apartamento para reformar. Foi aí que eu comecei a prestar atenção e aquilo foi ficando na minha cabeça. Todo dia que eu ia dormir, eu ficava escutando as batidas leves e ritmadas. Toque, 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 toque. Sempre eram em grupos de 4 batidas. Certo dia eu acordei. Era uma sexta-feira, mas eu não estava bem, estava sentindo dor de cabeça e uma sensação muito estranha, um pressentimento realmente ruim. Eu notei que ninguém ainda havia acordado. Fui até o banheiro e, com cuidado, tomei um remédio para não fazer muito barulho e decidi tomar um banho. Tomei banho, comecei a me arrumar para ir para a escola, como sempre faço. Só que eu achei estranho porque realmente ninguém tinha acordado. Meus avós sempre levantam ou junto comigo ou até mais cedo que eu. Olhei pela janela e estranhei o clima. Olha, estava frio, sem sol, completamente nublado. Mas como? Já que estávamos na época de seca e de calor intenso, de manhã cedo o sol já sai, como dizem, rachando o coco, mas não naquele dia. Isso me causou uma grande estranheza. Mas o que eu achei mais estranho foi não ter escutado canto de passarinho nenhum, o que é muito incomum, pois eu sempre acordo escutando os cantos, porque
o local é repleto de árvores. Fui na cozinha comer uma fruta. Terminei, coloquei a mochila nas costas e, na hora que abri a porta da casa, senti um vento frio. Tive que colocar um casaco. Voltei, peguei o casaco, coloquei uma outra camisa de manga longa na mochila e abri a porta de novo para descer e ir para a escola. Comecei a descer as escadas, só que percebi que tinha algo errado. Estava demorando mais que o normal para chegar ao térreo. Eu olhei ao redor para ver qual andar eu estava e me assustei. Comecei a reparar e estava tudo diferente, tudo muito escuro. Em todos os andares há 4 portas, 2 de depósito para os moradores e 2 portas de apartamento. Também há várias plantas que os moradores colocavam para decorar, mas eu não estava vendo nenhuma dessas plantas. Elas não estavam lá, em nenhum andar. Como se as plantas tivessem sido levadas ou guardadas do dia para a noite em todos os andares. E as portas dos depósitos estavam todas com uma espécie de mofo, um mofo escuro embaixo, com um cheiro bem desagradável que praticamente infestava todo o local. Fiquei muito tenso. Eu não estava reconhecendo os andares do prédio em que eu morava desde que eu nasci. Como se tivesse me dado um branco na cabeça, porque eu não reconhecia realmente aquele local. Comecei a subir as escadas o mais rápido que pude para voltar para o meu apartamento, afinal, não chegava nunca ao térreo. Mas quanto mais eu subia, mais andar aparecia. Não estava entendendo nada, o prédio só tinha 4 andares, como era possível eu estar subindo tantas escadas? E olha, eu reforço que nada disso era um sonho, eu estava acordado completamente. Ofegante, eu sentei em um dos degraus e comecei a respirar fundo. E tentando acreditar que eu iria acordar, mesmo sabendo que não era um sonho, eu queria me convencer de que aquilo não podia ser real. Foi quando comecei a ouvir as batucadas do martelo. Tuque, 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 tuque. Do mesmo jeito que eu escuto todas as noites na hora de dormir. Só que era de manhã cedo. Eu nunca ouvi isso de manhã cedo. E além disso, as batidas do martelo eram o único som audível, a única coisa que eu conseguia ouvir. Apenas as batucadas do martelo, que a cada batuque ficavam mais fortes e intensas. Daí que eu fiquei aflito, mais aflito, e gritei por ajuda. Não tenho vergonha de dizer não. Comecei a pedir ajuda. Eu escutei uma voz vindo lá de baixo, uma voz bem baixa, me chamando, não pelo meu nome, mas respondendo aos meus gritos. Eu não entendi o que disse, mas eu comecei a descer correndo as escadas. Eu queria encontrar qualquer pessoa, qualquer alma viva ia me ajudar nesse momento. Eu queria saber o que estava acontecendo. Estranhamente, eu cheguei ao térreo, dessa vez muito rápido, já que antes pareciam que brotavam escadas do nada, mas dessa vez eu consegui chegar. E havia uma pessoa lá embaixo, que eu nunca vi na vida. Acho que essa pessoa nem mesmo devia morar lá. Ela estava de costas para mim, com o braço levemente levantado, como se fosse fazer o movimento para abrir a portaria do prédio. Ela estava parada naquela posição, como se tivesse congelada no tempo. Eu fiquei meio minuto a encarando, até que ela percebeu a minha presença e se virou olhando para mim. Virou só a cabeça. Era uma moça, jovem, negra, com mais ou menos 25 anos, com o cabelo preto, cacheado e curto. Ela era muito alta e magra. Tinha o aspecto de modelo. Chegava a 1,80, 1,85 fácil. Mas ela estava bem acabada, bem descuidada, suja, pálida, com roupas rasgadas e fraca. Eu estranhei muito porque ela usava um vestido branco e estava descalça e a barra do vestido estava toda suja. Ficamos mais ou menos um ou dois minutos nos encarando de cima a baixo e eu morrendo de medo, até que ela falou com uma voz baixa, quase sussurrando, e rapidamente ela perguntou:
O que você está fazendo aqui? Eu sei que você não é daqui. Aqui não é seu lugar. E eu, me tremendo, franzi a testa e perguntei: mas como assim? Eu moro aqui nesse prédio no 4º andar desde que eu nasci. A moça fez uma expressão assustada e disse: volte para sua casa enquanto há tempo. Aqui não é o seu lugar. Se você continuar aqui, ele vai te pegar, pois você está ouvindo muito. Eu perguntei: ouvindo o quê? E ela respondeu: as batidas. E eu perguntei: e quem vai me pegar? Ela respondeu: o velho do martelo, aquele que fica bem em cima aqui do prédio. Eu, com medo, perguntei novamente: mas toda noite na hora de dormir eu escuto essas batidas, é ele? Ele existe mesmo? Ela falou com aquela voz baixa, assustada, quase sussurrando e se aproximando de mim. Ela falou algo assim: sim, ele existe, ele mesmo. Ele gosta de incomodar o sono das pessoas, para que as pessoas não durmam. Não são todos que ouvem as batidas, mas quem repara demais acaba não conseguindo dormir e vindo para cá. Eu, na hora, fiquei muito assustado. Eu falei: pra cá onde, moça? Eu tô no prédio, eu tô aqui no meu prédio. Como assim, vindo pra cá pra baixo? Ela falou: não, aqui pra 7 além. As pessoas acabam vindo aqui pra 7 além. Quando eu ouvi esse nome, que não significava nada pra mim, fiquei parado, estático. Então, ela pegou na minha mão e falou: vem rápido que eu vou te ajudar a voltar para casa. Claro que eu já havia ouvido falar em universos paralelos, mas nunca tinha escutado esse termo 7 além. Só ouvi essa primeira vez e depois quando eu conheci o seu canal e ouvi os seus relatos. Bom, a moça abriu a portaria com pressa e me mandou segui-la, me puxando, e eu simplesmente fui. Andávamos rápido, como se alguém realmente pudesse nos alcançar ou estivesse atrás de nós. Tudo estava muito esquisito. Eu olhava ao redor das árvores e ao redor de todo o local e tudo estava muito estranho. As próprias árvores estavam com folhas verde escuras, quase pretas, algo que eu nunca vi. As calçadas e o asfalto estavam depredados, destruídos. Todos os demais prédios tinham manchas pretas que pareciam grandes mofos que estavam pegando praticamente toda a extensão das fachadas. Parecia que o condomínio havia sido abandonado há anos. Eu não conseguia ver ninguém, era somente eu e ela andando em direção ao salão de festas do condomínio, o salão que eu mencionei antes, que a gente fez as brincadeiras do extintor. Enquanto andávamos, eu sentia calafrio, ouvia vozes de pessoas cochichando, conversando sei lá o quê. Eu e essa moça cruzamos os prédios e já estávamos no bloco E, 2 blocos atrás do meu e já em direção próxima ao salão de festas. E eu ainda ouvia as batucadas do martelo, como se a cada passo elas ficassem mais fortes e intensas, o que era bizarro, pois estávamos nos afastando. Estávamos chegando no salão, paramos para abrir a porta da cerca verde que divide a área de campo aberto dos prédios. Eu olhei para trás e dava para ver todos os prédios com aquelas manchas e sinais de depredação. Aquelas vozes que eu não sabia de onde vinham também estavam ecoando muito alto, até que eu olhei no bloco J, o último dos blocos de cima, e vi um menino pequeno que me chamou bastante atenção. Ele era parecido com um dos meus amigos que brincava com a gente quando éramos pequenos. Só que não era ele não. Ele estava agachado, abraçando os joelhos e de cabeça baixa, se balançando de um lado para o outro. Aquilo me hipnotizou, como se fosse alguma força maior fazendo com que eu olhasse apenas para o garoto. Por fim, a moça que estava comigo conseguiu abrir a porta da cerca e de lá
já avistamos o salão de festas. Dava mais ou menos 40 metros de distância. Ela novamente segurou na minha mão e instantaneamente eu me arrepiei. Senti um frio inexplicável. Então começamos a correr rápido, muito rápido, e chegamos até lá. Tinha algo errado, não era o salão de festas que eu conhecia. Não tinha churrasqueira, as janelas estavam quebradas, o piso todo detonado, tudo caindo aos pedaços. Tentamos abrir a porta de ferro que dava acesso à sala, cozinha e 2 banheiros. Só que isso foi sem sucesso. Então, ela disse para eu chutar aquela porta de ferro pesada com força que a porta abriria. E eu fiz o que ela mandou. Peguei um impulso, fui correndo e dei uma voadora de 2 pés. Na hora a porta despencou no chão, fez um barulho tão estrondoso que eu fiquei com um pouco de dor no ouvido. Comecei a ter um ataque de espirros até por causa da minha alergia, pois o ato fez subir muita poeira. Quando passou, ela e eu entramos no local. Eu olhei, senti uma energia pesada. O local fedia muito, era podre, como se vários bichos estivessem mortos por ali. Quando olhei em direção ao balcão da cozinha, adivinha, lá estava ele, o menino, o mesmo menino que eu tinha visto lá atrás no bloco J. Ele estava na mesma posição bizarra, agachado, abraçado aos joelhos, se balançando de um lado para o outro. Ele começou a olhar para mim fixamente com uma cara de desprezo. Como pude vê-lo mais de perto, ele era muito esquisito mesmo. Parecia uma criatura de outro mundo. Ele não tinha unhas, seus dedos eram longos, seu cabelo muito ralo. A bolinha dos olhos eram brancas, meio azuladas, como se fossem olhos de uma pessoa idosa com problemas de visão. Eu perguntei para a moça que estava comigo como foi que ele tinha ido para lá, já que tivemos que arrombar a porta para poder entrar e não tinha outra entrada no salão. Como ele conseguiu passar por nós? Era para termos visto pelo menos ele passando, porque não há outro caminho, é uma linha reta. Então ela me respondeu baixinho: não me pergunte sobre coisas que acontecem aqui. Quanto mais você souber, é pior. É melhor você se aprontar para voltar para casa. Então ela me mandou entrar em um dos banheiros, fechar os olhos, ficar em silêncio. Eu fiz isso. E aí ela falou para que eu pensasse na minha casa, no momento em que eu me levantei da cama. Ela falou: lembra desse momento, pensa nisso. Ela virou as costas e saiu do salão, como se estivesse procurando algo ou alguém. E eu fiz isso. Eu fiquei tentando me concentrar e ficar relaxado, mas era muito, muito difícil. Ainda consegui escutar as marteladas cada vez mais fortes e aquele cheiro podre que exalava parecia que estava entrando no meu nariz, dentro de mim. E o banheiro era horrendo, parecia aqueles banheiros de rodoviária ou de filme de terror, sabe? Estava com muito medo de não conseguir sair de lá. Então, eu sentei naquele chão podre de sujo, coloquei uma camisa que tinha na minha mochila para tampar o meu nariz e a minha boca e comecei a respirar bem fundo. Fechei os olhos e fiz o que a moça mandou. De repente, eu ouvi um barulho no banheiro ao lado, de alguém dando descarga no vaso. E eu, com aquele instinto de curiosidade, fui ver quem era, já que a moça que estava comigo tinha saído do salão. Quando eu abri a porta bem devagar, eu vi aquele menino sombrio e esquisito. Ele estava agachado na borda do vaso, devorando um bicho parecido com um cachorro. Ele olhou para mim com uma expressão macabra e meio que rosnou. Eu caí para trás e apaguei. Bati as costas e não me lembro de mais nada. Não sei quanto tempo se passou, mas eu abri os olhos e escutei o sino da igreja, que sempre tocava todos os dias de manhã, à tarde e à noite. Eu me levantei no banheiro, olhei ao redor. Tudo já estava diferente, estava arrumado, limpo, cheiroso, com papéis e sabonete. E o cheiro podre simplesmente desapareceu. Saí do banheiro e pude reconhecer o salão de festas
e estava tudo do jeito que sempre foi, do jeito que eu conhecia, bem aconchegante mesmo. Comecei a escutar uns barulhos na porta, alguém tentando abri-la. Era um dos zeladores que tinham que limpar o salão toda manhã. Ele passou uns segundos para abrir as portas e quando abriu, ele me encarou com aquele olhar desconfiado. Então ele falou: "Bom dia, jovem. O que faz aqui uma hora dessa? Como você entrou? Você estava trancado para dentro, porque a porta estava trancada ali fora, não tem como você entrar." Eu, com aquele jeito desengonçado e sem graça, falei gaguejando: "É que eu não sabia o que dizer." Então eu olhei para o lado e tinha uma garrafa de vodka vazia, encostada na parede. Eu apontei para a garrafa e falei: "Então, cara, foi isso aqui, ó. Não me viram e me trancaram aqui dentro, eu passei a noite aqui." Na hora o zelador começou a rir e me mandou sair, porque já ia começar a limpar. E ele perguntou para mim: "Tu é muito novo para beber, não acha não?" Eu apenas sorri, virei as costas e voltei em direção ao meu prédio. O dia estava ensolarado, poucas nuvens, ainda podia sentir um pouco de frio, mas eu quis tirar o casaco porque, de alguma maneira, ele ainda tinha um pouco de cheiro podre. Olhei ao redor e tudo estava estranhamente limpo, perfeito. Sentei em um banco que tem ao lado do meu prédio e observei as pessoas conversando, andando com seus cachorros, zeladores limpando os prédios, ou seja, o meu condomínio normal. Comecei a pensar no que tinha acabado de acontecer e Luciano não foi um sonho. Era tudo real demais para ser um sonho. Eu senti tudo, até a energia e o clima pesado e sombrio. E desde esse dia essa experiência nunca saiu da minha cabeça. E até o último dia que eu morei naquele apartamento, todas as noites na hora de dormir, eu escutava as batucadas do martelo. Sempre ouvia. Porém, nunca mais eu tive crises de insônia, porque eu apenas ignorava. Até hoje não sei explicar como fui parar lá, e muito menos como eu saí. Só sei que foi muito estranho. Era um clima de morte mesmo, sabe? Nunca tinha falado com ninguém sobre isso, porque eu botei na minha cabeça que havia sido um delírio, um sonho lúcido. Agora que eu ouvi novamente esse termo Sete Além por meio do seu canal e ouvindo os relatos das outras pessoas, eu creio que essa experiência foi uma ida a Sete Além. Hoje em dia eu não moro mais naquele apartamento e fora de lá eu nunca mais escutei as batucadas. Recentemente eu estava bebendo cerveja com a minha mãe. Era um dia de final de Libertadores. Chegou a noite e ligeiramente eu lembrei dessa história e comentei com ela. "Mãe, a senhora já ouviu falar do fantasma do martelinho, de quando morávamos lá no Cruzeiro?" Minha mãe arregalou os olhos e disse: "Já sim. Tinha noites que eu ia dormir e escutava as batidas do martelo. Eu até comentava isso com a sua avó e ela me dizia essa história. Ela dizia que de vez em quando escutava as tais batidas. Sua avó até chegou a comentar comigo que ela e o seu avô perderam uma amiga, uma mulher linda, alta, magra, uma negra com um sorriso largo e olhos brilhantes. Essa mulher morava no mesmo prédio e ela se dizia atormentada pelas batidas. Até que um dia nunca mais ela foi vista e o seu apartamento estava aberto e vazio." Nessa hora, Luciano, eu dei uma risada forçada, mas eu me arrepiei muito. Eu nem quis mais ir além disso no assunto, porque a minha mãe é muito religiosa e se eu contasse a minha experiência da adolescência para ela, com certeza ela ficaria muito preocupada. E então, hoje, eu tenho vontade de voltar lá para ver se alguém mais sabe disso. Quando eu digo lá, eu me refiro ao condomínio. Eu queria realmente voltar para o condomínio, conversar com as pessoas, para ver se alguém pode me dar mais informações sobre essa lenda. Eu queria apenas uma noite para ver
se eu ainda ouviria as malditas marteladas. E esse foi o relato do Pedro, nosso membro do canal. Pedro, muito obrigado. Seu relato foi extremamente raiz e foi longo, do jeito que eu gosto. E você, o que achou? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo para o YouTube entender que o canal é relevante e recomendar para mais pessoas. Senão a gente fica desanimado aqui, fica travado, entendeu? Então eu conto com a sua ajuda. E você já sabe, aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Fica comigo nessa madrugada. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.